Olá, muito boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre maternidade e altas habilidades. Como essas mães, essas mulheres que têm essa condição acabam vivenciando isso na prática. A gente tem muitas vezes o trabalho de observar como que essas mulheres reagem aos seus filhos. A gente fala da maternidade em relação a como que é ser mãe de uma criança com altas habilidades, mas o quanto a gente, na verdade, precisa olhar também para como é ser uma mulher com altas habilidades e viver a maternidade na prática junto com isso. E para isso eu vou chamar aqui minha querida que vai falar comigo sobre esse tema. E espero que vocês aproveitem muito e perguntem, e participem aí, pra gente poder estar junto aqui dialogando sobre esse tema. Oi, querida! Oi, tudo bem? Eu não tô te vendo. Deixa eu ver se é o meu aqui. Por que será? Você me enxerga? Eu tô te vendo e te ouvindo. Então tá bom. Daqui a pouco acho que você aparece pra mim. Tá, qualquer coisa você me avisa, senão a gente não corregula direito. Vamos Pois lá. é, eu quero te ver, essa mãe mais linda do mundo. Tá mais linda ainda depois de ser mamãe. Oh, meu Deus! Que bom ouvir isso! A gente fica tão, estabacada assim, sem dormir. É que bom ver você aqui trabalhandinho de novo. Isso aí, devagarinho a gente vai retomando, né? Sim, Precisa. Você tá me vendo, Dani, não agora? Não. tô te vendo. Eu não É. sei se é alguma coisa aqui, mas eu não estou te vendo, não. Ué, será que a Acho gente que eu vou, fecha e abre de novo? acho que eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá. Então, mas é isso aí, né, gente? Que bom ouvir isso, não é? Olha lá, a Kari falou que tá normal lá. Vamos ver. Então, talvez era a Dani que não tava vendo ali, né? Eu tava vendo e ouvindo ela normal também. Deixa eu ver se de repente eu consigo aqui convidar ela e ela me ver, porque senão é ruim, né? Vamos lá. Agora Oiê! sim, agora te vejo. Tudo bem? Aí assim, precisamos Nossa. corregular, né? Olha lá, reconhecimento facial, né? Faz toda a diferença. Sim, sim. Ai, que bom te ver. Sim, muito bom. E aí, minha querida, preparada para o tema de hoje? Acho que a gente, Parada. tem algumas coisas aí para trazer para essa mulherada, né? Para a gente poder falar um pouquinho disso. E a gente Sim. queria inclusive trazer, alguns temas que a gente, além disso que eu estava comentando, de ser um tema da maternidade com as altas habilidades ser muito focada nos filhos com altas habilidades, né? Muitas vezes a gente tem mais isso do que Uhum. falar da mulher, né? Enfim, vivendo isso. Mas além disso tudo, a gente também fala muito pouco sobre as tentantes, sobre essa mulher Hum, antes de virar mãe, né? Então era algo que a gente queria uhum. trazer aqui, né, Dani? Sim, porque é uma mãe, não, uma pré-mãe já com todas essas características, né? Influenciando em todos esses momentos, desde o antes, o durante, o Uhum. puerpério, né? Cada fasezinha. Isso, e perfeito, olha lá, teve uma colocação ali que é justamente sobre isso, né? Essa questão do medo de engravidar. É muito interessante, porque na clínica, o que eu observei ao longo desse tempo, assim, né, acompanhando adultos, foi justamente essas questões, assim, né? Algumas mulheres, elas têm muito sonho de ser mãe, e aí elas criam um hiperfoco, nessa coisa das tentativas e deixam isso às vezes um pouco mais denso do que precisa, né? Uhum, Porque é como se um corpo que está sempre acostumado a funcionar racionalmente não conseguisse lidar com essa falta de controle, com essa uhum, coisa maluca que é e sem previsibilidade nenhuma, que é engravidar, porque parece um negócio de mágica, né? Tipo, sim. são tantas microvariáveis ali que às vezes você faz exatamente tudo o que você devia fazer e mesmo assim não dá certo, Uhum, né? E aí essa mulher tem que lidar com essa frustração, muitas vezes, mês após mês, né? E lidar uhum, com toda essa angústia que isso traz, né? Desse descontrole, assim, né? Dessa falta de controle sim. para um funcionamento que é tão racional
E ao mesmo tempo tem o oposto, que é isso que ela está trazendo aqui, que é esse medo, né, de, de lidar, porque essa hiperexcitabilidade faz com que essa cabecinha vá longe, Uhum. né? Mas peraí, será que eu vou conseguir engravidar? Será que vai dar certo a gestação? Será que vai dar certo o parto? Ver todas as possíveis Hum? mudanças, todos os possíveis cenários, né? É, E tem a não sei o que você questão, vê aí, né, tem Dani, a disso, assim. questão com ah, o mundo profissional também, né? A vida profissional da mulher, o medo de que a maternidade atrapalhe, isso que é tão forte na mulher superdotada, né? É, essa identidade da produtividade, né? Sim. É muito forte isso. Isso é algo muito trabalhado na clínica também, né? Uhum. Assim, para essa mulher conseguir passar por isso, né? Ela muitas vezes tem que ir organizando o que cabe na sua vida, o que de repente vai virar prioridade, quais são as experiências que ela quer priorizar, né? Quais são os Uhum. valores que ela quer priorizar. Acho que tem muita coisa aí, né? Sim, porque depois também vem essa necessidade de ser perfeito em tudo, né? Perfeito no trabalho, perfeito na maternidade, perfeito em todas as áreas da vida e acaba gerando um pouquinho de frustração. Uhum. Ninguém é perfeito em nada, né? Mas o superdotado tenta com afinco essa perfeição. E acho que daí essa excitabilidade atrapalha, né, muito, assim, essa vivência, né, Dani, porque eu vejo a maternidade agora experimentando isso na minha pele, né, Uhum. cara, é uma vivência de algo muito do bicho, né, não é nada cortical, não é nada pré-frontal, né? Não, não. E isso às vezes assusta. Ainda mais quem sente com tanta intensidade, né? Corporal também, física, sensorial. Isso. E aí é onde a gente também pode pensar, né? Tanto na questão das tentantes aí, né? Quanto as pessoas, de repente, que também engravidam no susto e tem que lidar com tudo isso numa enxurrada, Uhum. né? Então também não é fácil. E aí é onde eu vejo uma predisposição, às vezes até para uma depressão pós-parto. Né, porque Uhum. é muita coisa para se lidar ao mesmo tempo, né? Quando se é no susto, Sim. né? Porque digerir tudo isso é muito forte, né? Às vezes. E aí, ao mesmo tempo, tem isso que você estava trazendo ali da experiência do corpo também, né? Da excitabilidade sensorial, daí depois que Sim. engravida. Aham. E é aquela enxurrada de hormônios e de mudanças, né? O sentir o corpo mudando Uhum. é intenso. Você percebe na clínica diferença significativa das mulheres superdotadas e de mulheres não superdotadas nesse sentir o corpo durante a gestação? Olha, tem umas maluquices que eu escuto que a gente olha e diz, será que isso é verdade? Mas eu acredito que é porque é essa galera que eu atendo. Mas assim, coisas do tipo. Da pessoa saber exatamente qual foi o lado que ela engravidou. Ela sentia os movimentos do bebê muito antes do tempo, que é Aham, normal, né? aham, Ela sentir gostos e cheiros e coisas assim que as pessoas não relatam tanto, geralmente, assim, mas sim. aquela mulher, daquele jeito, com aquela excitabilidade sensorial, parece que o corpo dela Uhum, responde de um jeito muito mais intenso do que o normal, assim, de uma gestante, né? sim, sim. E aí tem os incômodos que já são normais na gestação e que se tornam ainda mais intensos, né? Por exemplo, os cheiros que começam a incomodar mais, Uhum. às vezes dificuldade com roupa que aperta, que pega, que ah, Aí vai pegar a roupa do marido para usar porque não aguenta mais, né? Nada dá certo, nada né? dá certo. É bem Dormir não isso. tem mais posição, né? As gestantes normalmente já passam por isso, Sim. mas acho que a gestante que é altamente sensível, né? Olha lá, ó, é, tem gente falando que sabe que engravidou do ovário direito aí, ó, viu? E eu acredito, gente, né? Porque é esse pessoal altamente sensível aí que tem essa Uhum, excitabilidade, né? Que realmente percebe as vísceras, a interocepção, né? Às uhum, vezes é numa proporção tão grande que é como se digerir isso ficasse até difícil. É como se você ficasse ansioso com aquilo que você está sentindo nas suas vísceras, porque aquilo é demais também, né? é, sim. A
maternidade já é demais, mas quem sente com essa intensidade toda, às vezes é quase insuportável se não souber, se não tiver esse conhecimento, esse autoconhecimento a respeito dessas características para conseguir lidar com isso de uma forma melhor, né? Com certeza, porque gera muita angústia assim, eu acho que o que eu vejo, né, assim, na prática, são mulheres que elas chegam para outras mulheres, porque quando a gente vira mãe, é assim, né? Todo mundo diz, ah, então eu tenho a minha experiência para compartilhar com você. E aí você diz, ai, meu Deus, será que é bom isso, né? Churrada de Porque palpite. palpite sempre tem um monte. E aí, ao mesmo tempo, assim, né? O quanto essas mulheres que sentem isso nessa proporção, às vezes elas também se sentem sozinhas e esquisitas. Porque o Uhum, resto das outras mulheres não sente desse jeito. Daí elas até podem ficar com vergonha. Tipo, ah, meu filho eu comecei a sentir com 12 semanas. Eu já ouvi isso, né? uhum, Eu sentia meu filho se mexer com 12 semanas de gestação. Só que a maior parte das mulheres vai sentir com 20, né? E aí uhum, ela fica com vergonha de contar para as outras meninas, para as outras amigas, né? De repente que já sim, tá sentindo aquilo, né? Porque, peraí, eu uhum, tenho certeza que eu tô sentindo, mas isso é tão esquisito pro outro que eu tô me sentindo sozinha daí nessa experiência, né? sim. Já existe essa experiência de não se sentir tão pertencente, tão compreendido pelas outras pessoas, e nesse sentido ainda aumenta. E no puerpério, que já é um momento de bastante solidão para a mulher, né? Nas altas habilidades, às vezes acaba se intensificando também por esse não sentimento de identificação. Às Uhum. vezes uma dificuldade já de socialização, né? Mas na maternidade isso fica mais intenso ainda. É. E às vezes até, né, uma coisa que eu observo nas minhas clientes e um pouco em mim também, né, vamos lá, né, às vezes é tão estranho, né, a gente ir de uma mulher super potente que faz tudo, que não pede ajuda pra nada, né, que às vezes tem uma velocidade de processamento, que tem uma velocidade de raciocínio, que tem uma liberdade de ir e vir, né, para de Uhum, repente uma mulher que no perpério se encontra com algo do eu não posso agora, né? Eu não tenho como sair sim. daqui. A sensação de aprisionamento, né? Uhum. Porque fica realmente sem liberdade de ir e vir, principalmente no início. Né? Isso, Eu vivi, nas primeiras vivi semaninhas um ali, né? pouquinho ao contrário disso. Olha lá. Com um mês, eu voltei a trabalhar, levei meu filho junto, Oh, meu porque Deus. né, a ideia era não parar a vida. Uhum. Mas também não é bom. Uhum. Né? É preciso ter essa consciência de que as coisas vão voltar ao normal depois, tem Uhum. uma vida inteira para recuperar, que não precisa acelerar as coisas, que viver essa maternidade também é muito importante. E isso que você está trazendo, Dani, não é uma pessoa, né? Não é você que falou, né? De voltar rápido. Eu tenho uma galera de mulheres, assim, que eu conheço, que têm altas habilidades, que têm essa característica, que fizeram isso também, né? Às vezes, tipo, eu vou continuar potente e funcionando, né? E a vida não pode parar. E o Uhum. quanto, de repente, isso tem um lado bom, porque essa identidade, ela se organiza. Olha lá, ó, mais uma que voltou com 15 dias, né? Essa aqui trabalhou tanto que a bolsa estourou um mês antes, mas tudo bem. No dia da nossa live, No dia inclusive. da live, que Deus faz exatamente 3 meses agora, né? Mas assim, o quanto de repente, né, a gente faz esse movimento porque é o que é automático, né? Parece que Uhum. é uma identidade sua. Você precisa estar produtivo para existir, né? E de Uhum. repente, tá, como é que faz daí, né? Quando a experiência talvez é tão diferente, né? Uhum. Disso tudo em si, Sim. né? É uma experiência tão nova, né? Para uma mulher que de repente funcionou tanto no pré-frontal aí a vida inteira. Sim, é difícil se encaixar na nova realidade, às vezes é frustrante, né? Porque quer realmente que as duas coisas se encaixem sem que nenhuma delas mude, né? Sem Exato. flexibilizar nada. É É, impossível, é. né? Mas ter essa consciência é muito importante. Você me ajudou muito no meu processo. Esse autoconhecimento. Antes de você não era flexível.
E flexibilidade, eu acho que é a palavra que define maternidade, né? Que é, não Uhum. sei se nem se vocês estão escutando o chorinho aqui no fundo, mas enfim, está bem cuidado. Mas assim, né? O quanto de repente é, essa flexibilidade, esse entendimento de que ser mãe e ter altas habilidades vai fazer com que você não consiga dar o 100% em tudo. E na verdade, isso na experiência da maternidade em si, né? Mas assim, eu vejo que na clínica o que vem de queixa muitas vezes dessas mulheres quando elas estão no puerpério é, Daphne, eu tô me sentindo muito mal porque eu não consigo estudar e trabalhar e cuidar do marido e, e ir pra academia e tipo, é uma experiência tão, é uma expectativa tão irrealista, né, Dani, assim, Sim, porque acho que ser mãe é entender que os pratos vão quebrar alguns e isso é o natural e é isso que é o saudável do ser mãe, tipo, e é muito louco, sim. né? É um funcionamento que leva muito à exaustão, né? Exaustão num sentido patológico mesmo, mais do que aquele cansaço que já é esperado da maternidade. Porque é isso, eu não vou parar. Eu não vou parar agora 6 meses e me dedicar a isso que já é extremamente cansativo, né? Eu vou continuar e vou fazer o meu mestrado e vou trabalhar enquanto eu sou mãe. E aí, às vezes, acaba não ouvindo os sinais do próprio corpo, né? Desconecta. Isso. Vai no racional e não ouve os sinais, os primeiros sinais daquela exaustão. Quando vê, Uhum. já está no avançado, até numa depressão, né? E eu acho que é aí que tá, né? Que daí o burnout se confunde com depressão e o Uhum, quanto, né, essa mulher às vezes ela se vê freada pela própria natureza dela ali, né? O corpo dela freia ela por ela, diz não por ela, né? sim. Porque ali como estão trazendo, inclusive, né? Precisou parar de trabalhar, né? E hoje tá precisando ficar em casa. Na verdade, é uma outra experiência, né? Uhum, E às vezes o quanto esse ficar em casa, às vezes vem com culpa de uma mulher que era super produtiva, sim. né? E na verdade isso é o oposto do que deve ser vivenciado. Talvez o ficar em casa como uma experiência para uma mulher com altas habilidades é algo de poder viver uma criatividade, um ócio, um espaço para existir na própria vida, de um jeito que talvez essa mulher nunca experienciou, né? Uhum, Então, às vezes isso é a cura desse funcionamento, né? Olha que loucura. sim. Mas sem ter esse entendimento é difícil, né? Esse ócio, às vezes é sentido como um vazio, como uma angústia, né? Uma Uhum, experiência que não se torna tão proveitosa, tão gostosa como poderia ser. uhum, uhum. E o que eu Isso. vejo muito também, aí essas mães colocarem um hiperfoco na maternidade, né? E aí vai estudar tudo sobre maternidade, sobre cada fasezinha, antes já, né, do bebê nascer. Aí vai saber cada tipo de alimentação, cada tipo de parto, cada tipo. Profundamente, né? Vai se tornar PhD em maternidade. E às Uhum, vezes isso também leva a uma rigidez, a uma inflexibilidade, né? Porque aí leva aquilo como uma doutrina que nada que saia daquilo seria considerado correto. E essa inflexibilidade também causa muitas vezes sofrimento. uhum. Muito, né? É interessante, né, que você tá falando isso, né, Dani? Eu tô lembrando um pouco do meu processo. Eu acho que por a gente estar numa live, a gente tem a abertura, né, a licença poética de falar um pouco da gente também. E assim, foi muito interessante. Até estava lendo ali, né, uma pessoa que estava falando sobre essa questão do tentar engravidar, né, de conseguir engravidar, de estudar demais ali, né, e isso, esses dias uma pessoa entrou em contato comigo e falou o quanto ela estava estudando algumas coisas e de repente ela estava com dificuldade de sono, né, que ela tá grávida já. Uhum. E aí ela disse, meu Deus, e daí eu acho que eu tô com hipervigilância, né? E ela tava diagnosticando já que ela tá com ansiedade e hipervigilância porque ela tava com privação de sono porque ela tá com um barrigão. Daí eu disse, gente, calma, não é simplesmente o seu corpo treinando você pra ficar acordada de madrugada depois? Ela, não é hipervigilância, não tem toda uma teoria por detrás disso? Tem, né? Sempre tem uma explicação científica, né, que foi buscar a respeito de tudo. É, Às vezes isso traz um aconchego, né, uma sensação de segurança, de estar no controle, mas sim. quando se torna demais É. também é prejudicial.
E é onde queria compartilhar um pouco, né, da minha experiência, né? Eu fui uma pessoa que tentou engravidar por 1 ano e 2 meses, né? E todos os exames perfeitos, tudo certo, mas não vinha o positivo, não vinha, né? E aí, isso, claro, que foi gerando muita angústia, e eu tava com uma analista muito legal, né? Junguiana, e sou com ela ainda, né? E assim, o quanto essa experiência foi me preparando para o que eu tô vivendo agora, né? Que é essa coisa de entender que não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que tá no livro, não é do jeito que tá descrito, não é do jeito que não é na hora e na experiência do que tá acontecendo daquela forma, né? Como Uhum. disse no artigo tal, do fulano de tal, de 2000 e não sei quanto, né? Mas assim, o quanto, cara, quando a gente libera, né? Porque é muito maluco isso, assim. Quando o Uhum. mês que eu relaxei, né? Que de repente eu disse, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para baixar essa ansiedade. Busquei ajuda para baixar minha ansiedade, para regular isso aí. E aí esqueci. Pronto, veio positivo, Ah, né? Então, assim, o quanto às vezes a gente fica numa tensão sobre a maternidade de várias formas, e aí eu vejo que eu ter experimentado essas tentativas dessa maneira hoje me faz entender que a condução que eu vou ter com o meu filho, né, talvez seja totalmente diferente da que eu teria se eu não tivesse esperado esse 1 ano e 2 meses. Né? aham. A mãe que eu tô sendo pra ele, não perfeita, com certeza, ainda bem, né? Mas assim, é, tem passado muito por essa experiência de algo que eu falei muito da minha análise. E é o que eu tenho compartilhado muito com as pessoas, né? Quando elas me trazem isso, assim, do quanto, Dani, para mim, maternar está sendo viver em atenção plena. Um Ah, exercício constante de atenção plena, né? Que é de você entender que criança é essa nesse mês, nesse dia, porque ontem ele não fazia isso e hoje ele faz, e ele já é uma criança diferente, né? E ele precisa de sim. coisas diferentes, e eu preciso de coisas diferentes do que antes, né? Uhum. Hoje eu tô fazendo uma live que de repente não caberia porque eu não tinha nem cérebro, meu cérebro tinha virado suco até alguns tempo atrás, né? As primeiras semanas ali, ó, era suco, não conseguia nem Sim. estabelecer um diálogo com você, que dirá fazer uma live, né? As palavras somem, né? Oh, meu Deus, que bizarrice que é isso, né? Sim, mas tem mães que demoram bem mais do que 3 meses para o cérebro voltar. Eu fui uma delas. Então, não que esteja normal ainda, não está, né? Mas assim, Aham, enquanto de repente a gente vai entendendo quais são as nossas necessidades e a necessidade dessa criança, e é um exercício constante que nem sempre dá certo, é óbvio, não, aham. não é sempre lindo, né? Mas assim, é um exercício constante de atenção plena para entender quem sou eu e quem é essa criança hoje e agora, e o que que tá Sim, rolando, né? Para sim, além porque de senão todas fica as com aquela teorias coisa, né? técnicas. Mas ele fez 2 meses e no livro estava dizendo que com 2 meses ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Ou aconteceu muito antes dos 2 meses, né? Não bate com a literatura, a mãe já fica super preocupada porque ela leu tudo a respeito de tudo, né? E espera que seja daquela forma. Enquanto, né, cada criança é única, tem alguns marcos mais ou menos previsíveis, mas estar com essa atenção plena na criança é o que permite perceber que o desenvolvimento está ok, que ela está bem, que ela precisa de algo, que ela, né, não precisa. E o quanto daí, né, você falou de uma coisa aí, né, a angústia das mães com altas habilidades que vão tentar encaixar o seu filho em marcos de desenvolvimento e também não vão conseguir, né? Porque essa criança, às vezes, também não é muito um parâmetro ali da média, né? Você vê uma criança de 3 meses que está atingindo o marco de desenvolvimento dos 7, e aquilo é angustiante, estranho, Né? né? Então, E, assim, é de novo uma solidão para essa mãe com altas habilidades, às vezes, né? Que nem o uhum, pediatra, às vezes, vai ter esse eco, esse entendimento. sim. Se ele não tiver conhecimento, de repente, sobre neurodivergências, talvez, né? Uhum. E eu vivenciei em grupos de mães, né, de crianças todas nascidas no mesmo mês do meu filho, né, essa não identificação, porque era muito diferente o desenvolvimento Uhum. do desenvolvimento das outras crianças.
né, esses marcos. E eu me sentia como se eu estivesse falando ao absurdo, como se eu estivesse me achando, estivesse contando vantagem, né? Na verdade, eu só queria um acolhimento, eu só queria saber que tava tudo ok. Não era o que eu encontrava. Então, realmente, traz essa sensação de um isolamento, de não ser pertencente a um grupo. Sim. E isso é tão forte, né? Porque essa coisa da maternidade, quando a gente entra nesse mundo, até eu converso muito com a minha analista, assim, que tem a Partolândia e a Mamãelândia. Né? Às vezes na Partolândia tem um funcionamento assim que eu vejo, né, que não é nada de atenção plena também hoje em dia, né? As Uhum, pessoas têm vivido os partos e até a condução disso de uma forma às vezes que é rígida também, né? uhum, Porque é dentro de ideais, né? E sim, não de atenção plena do que essa mulher precisa, o que ela banca, o que cabe na vida dela e o que vai rolar, né? O que esse bebê precisa, enfim, né? É o que eu sim. tenho visto, assim. E aí, ao mesmo tempo, tem a Mamãelândia, que é, de repente, esse lugar. Então, todas as mulheres se unem, e daí vamos falar mal dos maridos, e vamos falar de todas as dores das mulheres, e não sei o quê. E aí, eu lembro que tem uma cliente minha que ela falava assim: Daphne, socorro, eu não consigo me identificar com essas mulheres porque eu não tô sofrendo como elas, né? Eu, Uhum, assim, eu tenho questões, claro, tipo, com, né, meu casamento, com as minhas questões, né? Eu tenho coisas para olhar, né, do meu emocional, mas a forma como eu tô sofrendo e as questões que estão vindo para mim não são iguais. uhum, não são E as aí eu tô mesmas, né? tentando caber na Mamãelândia e não tô conseguindo. E daí eu tô Encontrar sozinha de outra novo. mamãelândia para participar. Né? E você trouxe, né, isso dos sofrimentos. Muitas vezes os sofrimentos são outros, Isso. né? São muito intensos também, mas muito diferentes. Uhum. Coisa que me pegou muito e eu percebo muito, em muitas mães que eu atendo é a questão da sensibilidade Boa. sensorial, né? Às vezes até com o choro do bebê, né? Com o grito, com a bagunça de crianças maiores, com a desorganização da casa, aqueles brinquedos espalhados, aquilo desorganiza de um jeito, né, que traz uma angústia. Já é angustiante, né? Uma mãe ouvir o bebê chorando, Uhum. mas quando desorganiza é angustiante demais. Isso, É. né? Muitas mães trazem para mim. E aí precisa ter aquele momento de respiro, aquele momento para sair. Eu falo, né? Você precisa saber o momento de sair de cena, de pedir ajuda, né? Fica 5 minutos com o bebê que eu preciso respirar Uhum. para Não, conseguir se regular. isso que você tá falando, eu acho que é muito importante, né? Porque vem muita culpa por essa mãe também se colocar como, ah, mas as outras mulheres aguentam. Mas peraí, a tolerância sensorial do teu corpo é diferente, né? Então você Uhum, vai ter que ter estratégias diferentes para regular um corpo que tem uma tolerância sensorial diferente. E tudo sim. bem, né? E você vai ter que fazer esses escapes, porque senão você vai enlouquecer, né? Eu, você trouxe esse negócio da culpa. Muitas mães falaram da culpa na amamentação, que não era prazerosa, Isso, já ouvi porque, muito. né, era desconfortável o bebê sugando o Aham. peito. Né, a sensação sensorial ali muito incômoda. E aí trazia muita culpa, como se fosse uma mãe anormal de não estar sentindo muito prazer em amamentar aquela Isso. criança. Isso. Porque amamentar não é fácil, né? Parece Uhum, lindo quando a gente vê na propaganda, né? Mas sim. assim, exige uma certa insistência para o Uhum, negócio dar certo, né? E tem várias variáveis, vários pormenores para aquilo dar certo. sim. E a experiência desse corpo, né? Recebendo esse tipo de estímulo desse bebê, né? É, cara, tipo, né? Cada mulher vai ter de um jeito, né? Olha lá, a Uhum, amamentação dá medo, parto dá medo. Sim, eu tenho uma moça que eu atendi que ela chegou a estudar partos e assistir vários partos até ela ficar segura de como que seria isso, né? E ela
foi consultar uns 3, 4 médicos diferentes até que achou um que faria as coisas conforme ela precisava, com muito respeito à necessidade dela. E Uhum. ela ficou segura e deu tudo certo, né? Mas assim, essa questão da amamentação, né, que você está trazendo, né, Dani? Eu tenho relato disso tanto nas altas habilidades quanto no TEA também, né? É muito comum Uhum. a mulher não conseguir amamentar às vezes também, Sim. né? Porque esse seio, como é que ele recebe esse estímulo tátil, né? Porque esse sugar do bebê Uhum. não é Uhum. pouquinho, né? Ele suga de verdade. Sim, sim. E aí a mulher se conhecer e saber que tudo bem respeitar seu limite, né? Que às Isso. vezes encontrar outra forma de amamentação vai fazer com que ela se sinta bem emocionalmente, tenha paciência para essa criança, né? Que o emocional vai ser tão importante quanto, né? A nutrição emocional é tão importante quanto a nutrição física. Perfeito, Dani. Que aí é onde eu brincaria de novo, que daí não precisa ficar na Partolândia, né? E nem Não, na não. Uberlândia, né? Porque é isso, assim, é poder entender o que que funciona pra você, né? O que que é saudável pra essa relação, pra esse vínculo, o que que viabiliza que você corregule com o teu Uhum, bebê, né? uhum. Se de repente o teu corpo vai entrar em luta e fuga quando ele começar a sugar, cara, que tipo de mensagem você tá mandando pra esse neném quando ele vai olhar no teu olho, ele vai ver que você tá assim. Ele vai sentir teu coração disparado porque você tá em luta e fuga. Então, assim, que Sim, ambiguidade louca que esse neném vai sim. experimentar. Né? Então, Uhum, de repente, por que não? Então, pensar em uma fórmula, adaptar, de repente, esgotar esse leite e dar com um copinho, né? De uhum. repente, sei lá, uma mamadeira depois. Existem Sim. alternativas, né? De novo, a flexibilidade, né? Trazendo essa possibilidade. Acho que flexibilidade realmente é a palavra na maternidade, na gestação, para as tentantes, porque às vezes uma coisa que vai dar certo para uma, outra para outra, às vezes uma coisa está dando certo e de repente não está mais dando certo para aquela mesma pessoa. Eu vejo, por exemplo, a alimentação. Eu quero tal tipo de alimentação e aí a criança não come, não vai para frente. E a mãe insiste, 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 porque leu todos os estudos de que aquela era a melhor forma de introdução alimentar. Né? Talvez, né? Mas e não dá para flexibilizar, colocar um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, tentar um dia de um jeito, um dia de outro, até encontrar a melhor forma para aquela criança. Às vezes Isso, a criança isso. está sofrendo, a mãe está sofrendo, a família inteira está sofrendo com uma tensão de tentar algo que não está dando certo, Sim, por uma uma insistência. E, rigidez é, desnecessária. porque aí eu acho que vem bem essa questão da intensidade, né, Dani, que você levantou aí um pouquinho. Essa intensidade junto com a rigidez, né? A Uhum. intensidade, ela aumenta, ela põe um foco maior, às vezes, até nesses aspectos de, tipo, o que tem que ser, né? Ah, mas tem Uhum. que, mas isso deveria ser, mas para ser saudável, não pode, não pode, não pode, isso daqui tem que, tem que, Ah, tem que, né? sim. E Se não aí, for desse gente, jeito, meu filho vai ficar com deficiência nutricional pro resto da vida, né? Se eu fizer tal coisa, vai traumatizar essa criança pro resto da vida. sim, É e uma o quanto, intensidade, realmente. cara, né? E o quanto isso às vezes fala dessa intensidade que é traumática para o corpo, né? Porque uma Uhum. coisa que eu tenho estudado muito assim, né, ao longo desses últimos anos é o quanto a alta sensibilidade e a intensidade, elas são assustadoras para o organismo e elas são traumáticas para o corpo, né? E o quanto, de repente, nisso a gente tem a rigidez como uma característica de resposta traumática a isso, né? Eu tento controlar Uhum. porque, de repente, eu tô tentando diminuir essa intensidade gigante que faz eu ficar Sim. totalmente exposta a tudo, Uhum. né? Eu estou tentando prever todos os possíveis perigos e consequências negativas para evitar. É. Mas aí o cérebro fica naquele sistema de Uhum, luta e fuga ali, né, em alerta constantemente, mais um motivo para uma exaustão, além de uhum. todos os outros que já existem. Hum.
E aí essa intensidade ela vem em todas as áreas, né? Essa pessoa ela é intensa em tudo, né? Essa mulher é intensa do jeito que ela trabalha, do jeito que ela ama, do jeito que ela, né? Tudo que ela faz é Uhum, intenso nela, né? Não tem como uhum. dizer pra ela, seja menos. Não existe isso, gente. É o organismo da pessoa. Sim, aceitar Né? isso também é fundamental para lidar com isso, né? Uhum, Saber, sim, sou intensa, o que é que eu faço com isso para que não isso. traga prejuízo para mim, né? Para o bebê, para a É, porque família. de repente tudo fica muito grande. E não precisa ser tão grande, né? Uhum, Então, quando a gente tem consciência e aceita a intensidade, por mágica, ela se torna menos ameaçadora, né? uhum, Então, quando a gente abraça lá o fato de que, cara, eu tô com medo do parto, tô com medo da amamentação, tô com medo de educar essa criança, não sei o que que vai rolar disso aqui, né? Tô com medo de mandar pra escola, tô com medo de a introdução alimentar, tô com medo de, sei lá, o que é, né? Cada hora é uma coisa. Então, assim, cara, vamos fazer amizade com esse medo, dá a mão pra ele e diz assim, então, vamos uhum. devagar, Sim, né? sim, não precisa lutar contra ele, né? Porque senão a gente se arma Uhum, e nesse se armar muitas vezes não está neutra para olhar a realidade, o que está acontecendo, como eu posso encontrar estratégias para lidar com isso. sim, nem isso. Porque a gente fica dissociada da gente quando a gente se apavora, né? Hum, E na dissociação não tem solução daí as coisas, porque você não tá em você, como é que você vai resolver o negócio se você tá lá, Sim, sabe Deus aonde, sim. né? E aí entra uma outra característica também típica das mamães altamente habilidosas, que é uma empatia muito grande, né? É, uma leitura muito apurada do bebê, né? De cada microexpressão facial e corporal. Uhum, É aquele sexto sentido materno ao quadrado, né? sim. A 10ª potência. E muitas vezes também faz com que esteja nesse estado de alerta constante por isso. Uhum, demais. Até essa questão das microexpressões da hipervigilância, né? São as mulheres que eu vejo, assim, né? A narrativa de que a família olha e diz assim, mas meu Deus, como é que você sabe que é isso que essa criança quer? Né? Mas de onde Sim. você tirou isso? Mas como é que você sabia que era fome? Como é que você sabia que ele estava incomodado com tal coisa? Né? E aí você Uhum. olha, né? E, pô, a mulher sabe porque ela, de repente, tem um refinamento dessa Uhum. percepção, né? Ela tá muito ligada ali em tudo, Sim. E às né? vezes ela é desacreditada pelas outras pessoas que não Sim. têm essa mesma percepção. Não, imagina, não é isso. Você está vendo coisa onde não tem. Dani, e pensa a loucura, às vezes, né? Que ela, às vezes, pode ser que saiba mais sobre o seu filho do que o próprio pediatra, do que o próprio profissional, né? Tipo, o profissional diz, não, é tal coisa. Sim. E ela diz, não, Não aí é tem. isso. Aconteceu por aqui, aconteceu. Olha lá, ó, viu? Tem muitos e muitos pediatras, né, até encontrar, até afirmarem que realmente era aquilo que eu sabia que era, Uhum. né, que era uma alergia à proteína do leite, que o Olha, meu primeiro filho tinha, o Léo. Né? Mas desde o primeiro dia eu sabia que aquele choro dele era de dor, era de cólica. Não era o choro, né, não era porque ele estava com fome. As pessoas, tá com fome, dá mamar. Não, ele não queria mamar, ele se jogava para trás, ele dava, né, todos os indícios. Eu estava lendo ali para uhum, que era dor, que era desconforto, né? E uhum. depois foi dando outros vários sinais. Eu tive que ir em muitos e muitos médicos para Olha ser isso, gente. levado em consideração. Não, isso é muito comum. Eu escuto demais, né, das mães, assim, o quanto essas experiências elas se repetem, né? Às vezes a escola diz, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer essa mudança aqui, tá na hora, o seu filho já tá pronto para tal coisa, para tirar a fralda, para isso, para aquilo. Não, meu filho não tá ainda, eu sei exatamente sobre o que que eu Aham. tô falando, né? Então, Sim. assim, e aí essa mãe às vezes se vê angustiada, porque ao mesmo tempo ela fica, ai, será que eu que tô sendo coruja demais? Será que eu tô atrapalhando o desenvolvimento do Uhum. meu filho? Né? Por eu estar, de repente, achando que é isso? Será que o outro não tá certo no que ele tá falando? Mas espera aí. Uhum. Ah, socorro, né? Uhum. Aí esse conhecimento vai sendo questionado.
né? Por uhum, ela mesma, uhum. porque não é aceito. É. E o quanto às vezes isso tem a ver com trauma de infância dessa mulher também, né, Dani? Porque assim, Sim. quantas vezes talvez essa percepção foi desacreditada por conta de às vezes viver em ambientes que não eram de pessoas altamente sensíveis também, e aí a leitura que essa pessoa tem de mundo faz com que ela, tipo, fale de coisas que os outros dizem nada a ver. E aí ela tá sempre duvidando do que ela sente também, né? Então ela tem que aprender a bancar isso, né? Virar uma mãe leoa, assim, tipo de, não, eu não tô doida, né? Sim. Uhum. E aí, a família entender a característica dessa mãe também é muito importante, né? Principalmente marido, companheiro, companheira, porque é quem vai estar ali vivendo essa intensidade junto todos os dias. Uhum, uhum, Entender que é diferente, entender que tem intensidade, que tem sensibilidade, que tem essa percepção aguçada. uhum. Que tem essa desorganização sensorial, que às vezes vem um burnout sensorial por conta dos gritos e empolgação e brinquedos pela sala, né? Sim, eu sempre indico, né, para as minhas pacientes. Olha, então se o bebê está chorando, desliga a máquina de lavar, desliga a máquina de secar, desliga o rádio, a televisão, porque senão toda aquela bagunça, todo aquele estímulo ali se torna insuportável. Uhum, Então fica uhum. só o choro é inevitável, né? Ou É, se afasta também do choro, 5 minutos, volta. sim, reveza, né, com alguém que possa cuidar dessa criança, tipo, fica um pouquinho aí, deixa eu, né, organizar, vou pôr aqui um fone de ouvido, botar uma música diferente, pronto. Voltei. Tá, vamos encarar o choro de novo. Mas pelo menos o teu organismo não se desregulou totalmente, né? Você consegue ir aprendendo a não chegar a desregular totalmente para ir para um colapso, para ir para um extremo, né? Eu acho que Uhum. essa é a grande sacada quando se tem um organismo com essa excitabilidade, né? Essa mãe tá o tempo inteiro também cuidando se ela tá transbordando ou não, né? Ela também Uhum. estará atenta, tipo, porque ela vai quase transbordar muitas vezes. Ela vai transbordar mesmo. E dane-se, depois a gente Uhum. lida com isso. Né? Mas assim, é... né? A gente só traumatiza totalmente uma criança se a gente não tiver lá pra ela de novo depois. Então vamos pensar assim, né? A galera do trauma fala muito disso, que trauma é aquilo que acontece quando existe uma angústia muito grande que você deixou a criança sozinha pra sempre naquela angústia. Então, se você tipo, criou uma angústia nela ali, tipo, fiquei muito brava com você nesse momento, né? E de repente você vai lá e acolhe depois, você já tá não Sim, traumatizando tanto, ó. Deu sim. tudo certo. Eu sempre falo, você sempre pode pedir desculpa, né? Falar para a criança que a culpa não foi dela, que você se desregulou, que tá tudo bem se desregular, Isso. E né? seres Acolher humanos se essa desregulam. vulnerabilidade. É, e filho, ó, a mãe desregulou, então de repente vamos aprender como é que você também desregula e vamos aprender como é que os humanos se desregulam e regulam. Vamos aprender juntos, Eva! Sim, porque é muito comum a culpa, né, dessa intensidade emocional que às vezes transborda, É. né? Mas, ok, transborda. O que que a gente faz com isso? Um Uhum, desafio é reconhecer os primeiros sinais de que aquele copinho está enchendo uhum, para não transbordar. isso. Mas esse é um desafio bem grande, não é o normal, né? Geralmente é sentido quando está ali já na borda, quase para transbordar. Então, essa integração com o próprio corpo é muito fundamental. Com certeza. E dentro daquela questão da empatia que a gente estava falando, né? É muito interessante que uma angústia que eu vejo nas mães, às vezes, é, pra gente não perder, né, essa questão que eu acho que também é importante aí, é de tipo, cara, eu sou tão empática que eu leio tanto essa criança que eu não tô deixando ela ter espaço para ela pedir as coisas para mim. Eu antecipo, eu dou ela para ela antes dela pedir. E aí ela não sabe comunicar direito, né? Então, assim, o Sim. quanto às vezes dá pra tentar diminuir também a angústia em relação à autoempatia. Tipo, eu Aham. enxerguei. Tá, respira, 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 respira. Daqui a pouco ele vai pedir alguma coisa e eu vou lá e atendo. Muitas vezes também é uma tentativa de não sentir a angústia que vai sentir diante do que pode acontecer com a criança, né? Esperar a criança chorar porque vai estar com fome Uhum, é muito angustiante,
Então, já vou prever o que ela quer e fazer antes que ela peça. Uhum. Mas, sim, aí tá privando também a criança de desenvolver essa habilidade, É, né? A comunicação. sim. Então, aí é importante também, né? Nessa super empatia, ela é muito válida, ela é muito boa, ela é a parte legal da história, porque, né, faz com que essa mãe seja muito atenta, muito presente muitas vezes, né? Mas ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é que às vezes ela é presente demais e isso, né, priva a criança de desenvolver esse pedir, esse ir até a mãe também, né? E Uhum. depois ir até o mundo, né? E ao mesmo tempo também faz com que a mãe fique num cansaço, né, às vezes também, né? Então ela poder se autorizar a falhar de vez em quando, de tipo, eu vi, mas não precisei ver tanto, né? Às vezes também é bom. Não é fácil. Não, nem um pouco. São, são muitos desafios. São. Muitos desafios. Esse, mas reconhecendo essas características, acho que é o primeiro passo Uhum. fundamental. É. Mas sabe, assim, né, uma coisa agora, de novo, compartilhando algo que eu tenho conversado com as pessoas sobre, assim, né? Ter filhos não é uma coisa muito simples, porque isso faz com que você tenha um flashback de muita coisa da tua infância, né? Sim. É, e assim, enquanto. Nossa, tem vindo umas memórias muito loucas na minha cabeça, assim, tipo, esses dias eu tava cantando pro Thomas, e aí, tipo, veio música de filme que eu assistia quando era criança, que eu nem lembrava que existia, assim, sabe? Eu disse, nossa, desbloqueou um negócio aqui. Né? E assim, Sim. tem tantas músicas legais, né? Quanto às vezes coisas que a gente vai desbloqueando, vai vendo padrões familiares, vai vendo coisas Uhum. assim, meu Deus, quanta loucura tem aqui, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, que oportunidade, cara, de escrever outra Uhum. história, que é isso. Então não é só ruim, né? Não. Tanto que muitas das mães com altas habilidades só se percebem e são identificadas porque perceberam nos seus filhos, né? Sim, Estão vendo ali diante de si o seu mini espelhinho, isso. né? E a criança é identificada e a mãe se identifica ali diante daquela criança, revive, né? Percebe tudo o que aconteceu durante uma vida e tem oportunidade de ressignificar também, né? E Muitas aí, coisas que que oportunidade. param. Que oportunidade, né? Que lindo que é isso, Lindo. né? Porque aí é onde a gente diz, cara, é denso, mas tenha filhos, tenha, né? Porque a gente se Sim. torna um ser humano muito diferente também, né? A partir disso, porque parece que você trabalha coisas ali que você diz, caraca, né? Uhum. Tipo, o quanto, de repente, eu posso olhar até para coisas que na minha infância foram tratadas de alguma forma que eu posso tratar diferente agora, né? Sim. E quando a gente passa a se aceitar, fica mais fácil aceitar na criança determinada característica também. É que Uhum. acontece muito. Às vezes, o Gui não entende muito bem o que está acontecendo ali. Eu era igualzinha, tá tudo bem, né? Com o tempo vai mudar, vai ficar tudo bem. E principalmente uma característica de introversão, de se preocupar muito com o que o outro vai pensar, se ele fez, se ele não fez, chegou atrasado, se né, fez a lição direitinho ou não, perfeccionismo. E daí eu, nossa, eu era igualzinha. Né? Mas É. bom que agora a gente tem a oportunidade de oferecer um tratamento diferente dessas Sim. questões. E às vezes, né, Dani, não é nem por uma questão de, ai, porque ele é perfeccionista, porque você, como mãe, tal coisa. Não, é porque ele percebe demais as coisas e ele antecipa e ele quer funcionar daquele jeito que o corpinho dele ainda não dá conta, ele tá preso no corpinho. E aí ele, tipo, vira perfeccionista por causa disso. Não é porque a mãe fez isso, porque a culpa do Aham, Freud lá, né? Não, nem sempre é sobre isso. Às vezes é uma questão da aham, neurodivergência. Né? sim. E aí a gente poder liberar um pouco isso, né? Também, assim, é legal de entender o que disso são os nossos esquemas, né? O que Uhum, disso são questões da nossa biologia, que funciona diferente, né? O que disso eu posso cuidar de tal jeito, cuidar de outro jeito, né? Como que eu vou uhum, organizar isso tudo dentro de mim? Como que eu vou simplificar um pouco isso nessa criança, né? Como que o que ele está fazendo me irrita, né? As primeiras vezes que eu me irritei com o Thomas foram agora recentes. E aí, tipo, essa semana, que eu disse, cara, a primeira vez que eu me irritei com esse piá. Por quê? Porque ele começou a tentar fazer um negócio e aí ele começou a ficar muito bravo que ele não conseguia pegar o brinquedo do jeito que ele queria. E daí eu disse,
Ai, que raiva, vou pegar esse brinquedo e vou tacar na parede. Por que eu tô fazendo isso? Porque, Clara, eu pequena era muito essa criança que queria fazer as coisas e não dava certo. Eu Aham, ficava com muita raiva e eu queria quebrar tudo. E sim. depois eu virei uma santa perfeita, né? Que de repente não podia fazer nada de errado. E daí fiquei com isso tudo dentro de mim. Então eu poder, de repente, pegar o brinquedo dele hoje e dizer, ai, que vontade de tacar na parede, tipo, é curativo pra mim. Aham, sim. É essa menina que pode liberar um pouco dessa raiva, né? E de repente Uhum, autorizar ele a ficar bravo também com isso e tentar ajudar ele sim, a se acalmar, sei lá, né? sim. Mas E tem tanta coisa aí também que. se liberar de muitas culpas. Eu percebo muitas mães que elas acham que algumas características temperamentais do filho são culpa dela, Uhum, né? Nossa, meu filho é introvertido porque eu não estou conseguindo fazer com que ele socialize, porque eu sou assim e estou passando para ele, né? Ou, nossa, uhum, essa criança é explosiva desde cedo, mas é porque ele vê. Né? Claro, tem as situações que levam ao desenvolvimento da personalidade, mas tem todo um temperamento que já nasce com a criança. Então, sim. perceber isso também alivia muito É. dessas Quando culpas. você tem mais de um filho, isso fica bem evidente, né, Dani? Sim, sim, porque são bem diferentes um do outro. É, E bem você vê isso. que nasceu com ele aquilo. É, É, é. E é isso, né? Essa dinâmica, o jeito que esse bebezinho vivenciou isso dentro da barriga, às vezes até, né? Que estava acontecendo? Como que se formou esse sistema vestibular, esse sistema, né? uhum, Tem um monte de coisa lá. E nem tudo é responsabilidade da mãe, nem tudo é culpa da mãe só, né? Tipo, tem só não, nem tudo é culpa da mãe mesmo, né? Tipo, a gente pode olhar que cara, tem todo um sistema. E essa mãe, ela vem de um outro sistema que também tinha coisas a serem curadas. Então, vamos devagar, uhum, né? E até assim, né? Essa coisa da oportunidade, então, que a gente tem de reeditar esses sistemas. Até a Mari falou uma coisa legal ali, que ela fala da reedição, né? Da identidade. E eu acho que a maternidade, ela é muito o que o Dabrowski chama, né? De desintegração positiva, uhum, né? É essa perda de identidade, é você se desconstruir para se reconstruir de volta, né? É muito Dabrowski isso, né? e é muito maravilhoso, né? Total. É um luto, né? Tem um luto, Muito. se desconstruir, né? Deixar de ser quem era. Uhum, Mas pode surgir algo muito mais funcional, muito mais positivo. Alguém com uhum, quem a gente se identifica muito mais que se identificava antes. sim. Alguém que às vezes não precisa responder tanto a tudo, né? Uhum, Que é muito interessante também. Acho que eu passei por um período aí, nesse luto que você está falando, de ter um período de não conseguir falar com ninguém, né? uhum, De não conseguir responder a ninguém, porque, né, tipo, eu tinha essa coisa de estar o tempo inteiro respondendo ao externo e ter que dar conta. Não, cara, uhum. tô nem aí. Não vou conseguir. Já era. Não tô conseguindo fazer isso nem comigo. Que tirar com os outros. Uma coisa que a maternidade me trouxe de autopermissão, eu não sou aquela pessoa que gosta de ambientes barulhentos e de muita gente, de muito estímulo. E antes eu me forçava a ir a lugares, né, porque era convidada, porque precisava socializar. Com a maternidade, não, né? Tô com um neném recém-nascido, não dá, tem hora para dormir. E hoje mesmo com filhos grandes, eu me autorizo a não fazer aquilo que é desconfortável para mim, porque eu entendi o que é o desconforto. Perfeito. E aí hoje você pode olhar e dizer, cara, eu vou cuidar de mim, porque Uhum, isso sou eu, né? Isso sim, eu posso cuidar, né? Que lindo, né? sim. É um renascimento maravilhoso. Uhum. A gente nasce junto de novo com o bebê, né? Sim. É isso aí. É. E que bom que você agora tá nessa live já de mamãe. Se a gente tivesse feito há 3 meses atrás, eram 3 meses a menos de uma experiência maravilhosa, né? Que agora você está vivenciando na pele. Com Muito legal. certeza.
trazer essas experiências bem fresquinhas. As minhas já são antigas, já não lembro mais desse Não, as suas. puerpério. Não, a do puerpério não, mas você tem outras aí novíssimas, né? Do seu dia a dia com Sim. eles aí, sem dúvida, né? Até alguém tava falando do parto, né? É interessante, cada pessoa vai viver o parto de uma forma, né? Mas acho que você entender o que cabe desse parto, era bem o que a gente estava falando sobre flexibilidade. Acho que cabe na amamentação, cabe no parto, cabe em tudo, né? A mulher com altas habilidades, ela tem que entender como que ela quer vivenciar isso, né? E se para Uhum. ela, de repente, ela não dá conta de viver um parto normal, cara, conversa com o teu médico, né? Qual que é o problema? Você não vai ser menos mãe por causa disso, Sim, né? sim. É, Nada impede de mudar de opinião ali em cima da hora, né? também. Planejei um parto normal por 9 meses e agora não tá dando certo. A criança virou, não tem Exato. dilatação, Foi o meu caso, por nem mudar exemplo, de né? ideia. O menino, 26 dias, resolveu estourar a bolsa, não tinha nem sinal de dilatação, não tinha nem, assim, ele era enorme, né, também, o menino já tá com 3 meses usando roupa de 6 a 9 meses, mas assim, né, mas assim, tipo, além disso, é, o que tinha para aquele momento? O que cabia? O que cabia para mim e para ele? Uhum, Ele resolveu uhum, nascer naquele dia, ele não tinha descido, ele tava de cabeça para baixo, mas não tinha dilatação nenhuma. Cara, uhum, só lamento, não vai ser cesárea. Não vai ser parto normal, vai ser cesárea. uhum. E se eu tivesse nessa onda, tipo, ai meu Deus, precisa ser de outro jeito, eu teria sofrido pra caramba, né? Sim, Então, ainda bem que eu estava nessa vibe de trabalhar muito na minha cabeça essa flexibilidade, né, Dani? sim, Porque eu acho que é aí que a gente sim. consegue olhar pro que tem pra hoje. Eu acho que Uhum, viver a maternidade é muito isso, assim, pelo menos a minha experiência tem sido muito nessa vibe, tipo, o que que tem pra hoje? O que que tem pra hoje? Foi falta de sono, foi um monte de roupa que hoje já troquei mais 5 porque fez xixi, fez cocô, e daí vazou não sei o que lá, e aí babou não sei aonde, e daí não, Curitiba é frio e não seca direito, então vamos ter que pôr uma roupa feia que não sei nem se encaixa direito. Mas tá, E tá dane-se, isso tudo não é importante, bem, né? né? Tá tudo bem. Criança saudável, fechou, né? Então a gente vai ponderando, a gente vai entendendo o que que é importante a gente sofrer, o que que é Uhum, importante não sofrer, quais são os ter uhum, que, quais são as exigências, quais são as coisas que eu li no livro que deveriam ser daquele jeito, que eu tô pirando naquilo e tô apegada naquilo que não uhum. precisa, né? Não. Escolher as batalhas. Sempre falo isso para as mães. Tem que escolher as suas batalhas, né? Uhum. Porque senão não vai dar conta de vencer todas. Nem É, precisa. É muito nada mais. sofrido. Isso. Maternidade não é para ser É, sofrimento, né? É difícil, pode ser, né? Difícil, mas ainda assim pode ser prazerosa, sim. dependendo de como a gente encara. Exatamente. Eu acho que agora você falou tudo. Eu acho que a maternidade, o segredinho dela para uma mulher com altas habilidades é um trabalho interno de como encarar isso, né? Uhum, uhum, Diário esse exercício, né? sim. Expectativa versus realidade, né? Sabendo que a realidade pode ser tão linda ou mais do que a expectativa, né? Perfeito. Só que a expectativa foi algo construído, a Uhum. realidade é aquilo que você está vivenciando ali, que também é maravilhoso. Sim. Uhum. Uhum. E é isso, essa entrega, né? Para tudo ser de cabeça para baixo e o ser o lado avesso ser o lado certo, né? Vai estar uma Sim. zona, mas vai estar legal. Cada fase um novo desafio, né? Daqui a pouco você vai ter Sim. um bebezinho atingindo marcos de desenvolvimento aí que você vai ficar maluca e que é Daí lindo também. daí você baixa o aplicativo e não funciona nada das semanas dos saltos, mas não dá nada, a gente vai indo, Sim. né? Que bom. Sim, querida. Muito feliz Mais alguma coisa que você queira de trazer aí? conversar. Conseguimos trazer um Acho pouquinho, eu que acho, foi né? ótimo, maravilhosa. Muito bom falar com você, né? Sim. Ainda mais um tema assim que eu amo. Dois, Uhum. né? Maternidade e outras habilidades. Oh, meu Deus, sim. E com certeza teria muito mais coisa pra gente falar, né, Dani? Mas Sim. enfim, né? Teremos outras Passou uma hora. oportunidades também, né, de falar sobre Isso. isso. E é isso, olha E lá, ó. quem tiver Acho que é. pergunta depois. Olha Hã? lá, a frase pra
fechar, é isso aí, ó, da psicóloga Mariana Portela ali, ó. Siga sua intuição e sensibilidade, esse é o caminho. É isso. Uhum. Resumindo, é isso. É isso. É pra gente estar presente e vai que vai. Né? Sim. E quem tiver perguntas depois pode mandar pra gente também, né? Os Sim, com certeza. comentários. Com A gente vai certeza. Mas foi um tirando as presente, querida. dúvidas, marcando Sim, outras lives isso para aí. conversar mais. Um presente estar com você. O tempo passou que eu nem vi. É uma Né? delícia. E, enfim, né, querida? Obrigada pela oportunidade aí da gente poder fazer esse bate-papo. Eu que agradeço. Um Uma ótima beijão noite para aí. você, beijão pro baby. Beijão para os seus meninos lindos também e beijo para todo mundo que esteve aqui nos acompanhando. Sim, Boa noite, beijo, gente. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.